Agora, seguinte, vamos lá. Eu fico encantada com a evolução da ciência em relação às descobertas do nosso corpo, né? De como é que funciona a nossa saúde. E a nossa saúde, a gente já sabe que ela precisa ser olhada de forma total. Porque a gente é composto pela saúde física, mental, espiritual, não dá para separar uma coisa da outra. E hoje a gente vai falar sobre como o nosso pensamento pode mudar, moldar e criar a nossa realidade. A gente vai tentar entender o que é essa tal de neuroplasticidade, se realmente nosso cérebro tem essa capacidade de fazer essas mudanças, porque tudo isso é muito importante. Ontem a gente bateu um papo muito gostoso, muito sério, com a terapeuta Heloísa Capelas, que é aquela que fala do método Hoffman, fala sobre o perdão, a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. E ela falou muito sobre a importância da gente ressignificar coisas na nossa vida, olhar para a nossa história e entender que está tudo da melhor forma, tudo foi perfeito na nossa história para que tornássemos quem somos hoje. E aí a gente precisa olhar, inclusive, para as coisas que foram difíceis com gratidão. Porque as coisas difíceis nos tornaram mais fortes. Isso tudo é treino, treino. E, gente, os estudos mostram que a gente realmente pode treinar. A gente pode criar novas conexões neurais em qualquer idade. Não tem essa de, ai, Cláudia, já tô velha demais para esse papo. Não, minha amiga. A gente só tá velho demais quando a gente já tá lá, ó, dentro do caixão, quando não tem mais nada para fazer. Enquanto a gente está vivo, a gente está vivendo, fazendo, mudando, transformando a nossa saúde, transformando o nosso redor, tá bom? Então a gente sim vai aprender hoje a explorar a neuroplasticidade, usar a ciência a nosso favor para sermos mais felizes. Eu falei a gente, depois falei sermos, mas tá tudo certo, você entendeu, né? Para nós sermos mais felizes. Então hoje eu recebo a terapeuta especialista em física quântica, doutora Proton. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Maravilhosa. Também quero aprender um pouco mais contigo e vamos bater um papo. Eu sei que você Com faz um certeza. trabalho lá nas redes sociais falando bastante sobre essa capacidade da nossa mente, mas eu quero levar isso um pouquinho para o lado da ciência, né? A gente tem estudos que mostram que o cérebro pode mudar. Exatamente. A ciência evoluiu muito, maravilhosa, a ponto de mapear todo o nosso corpo e cientificamente a gente entender que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade. Inclusive, estudos recentes usando o placebo mostram que as pessoas se curam com pílulas de açúcar tanto quanto se curam com pílulas que realmente têm um fármaco. Porque a partir do momento que aquela pessoa ela internaliza que aquele medicamento vai curá-la e ela mantém o hábito de tomar aquele medicamento, o cérebro dela, que não sabe distinguir real do irreal, começa a trabalhar em favor da cura do corpo. Olha que coisa boa. Aqui, ó, a doutora Proton falou uma coisa, o cérebro não distingue o que é real do que é irreal. Ou seja, Exatamente. se você pensa em coisas ruins, o cérebro acredita que você está vivendo coisas ruins, é isso? Exatamente. Ele cria mais cenários. É como se eu treinasse muito. Se eu sou uma pessoa negativa e eu treino muito ao longo dos anos para ver as coisas ruins em tudo, eu fico tão boa que eu posso estar num lugar de infinitas oportunidades. Eu só vou enxergar as coisas ruins. Agora, quando eu treino a minha mente para ser uma mente positiva, é diferente. Mesmo que eu esteja num cenário caótico de coisas difíceis, a minha mente está treinada para enxergar coisas boas. É por isso que dizem que pessoas positivas atraem mais coisas positivas e pessoas negativas atraem mais coisas negativas. Perfeito. Eu fico muito atenta, observando os sinais das pessoas. E no longo da vida, eu percebi que algumas pessoas têm essa capacidade inata de olhar para coisas boas e outras têm a capacidade inata de só olhar para coisas ruins, né? Conheço gente que acorda reclamando e vai dormir reclamando. E tem gente que só agradece. Isso independe das pessoas terem ou não, de estarem com saúde ou não, né? Tem gente que tem isso, uma capacidade inata. Você acha que
a gente pode mudar essa capacidade inata? Completamente. Funciona assim, maravilhosa. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe, certo? Que também é 50% seus avós, bisavós, tataravós, etc. Ok. Então, quando eu venho para esse planeta e eu fico aqueles 9 meses dentro do ventre da minha mãe, eu vivo o que na ciência nós chamamos de vida intrauterina. Esses 9 meses, eles são extraordinários, porque o bebê, ele sente tudo que a mãe sente como se fosse ele. Então, se a mãe é muito ansiosa, mesmo que não tenha nascido ainda, já vai ter uma programação mental de ansiedade. Se a mãe é depressiva, uma pré-programação de depressão. Se a mãe é positiva, se a mãe foi amada, se foi acolhida, se a mãe vive num ambiente de amor, essa criança, ela já nasce com uma pré-programação de positividade. Então, a partir do momento que nasce, já nasce com uma programação, com um caminho. Então, os pais, o meio social que essa criança vive, vai moldando no cérebro dela as crenças, os seus paradigmas. Então, uma pessoa que nasce num ambiente mais positivo tende a ser mais positiva. Uma pessoa que já nasce num ambiente de escassez, de dificuldade, de violência física, mental, emocional, tende a ser uma pessoa negativa. Sim, mas e aí como é que a gente consegue mudar isso? Ontem falávamos muito sobre esse assunto. Algumas pessoas tiveram uma vida muito difícil e tem muita dificuldade de olhar para a sua história e falar assim, ai, foi tudo perfeito como deveria ser. Tem muita mágoa ali, Sim. né? Ela foi abusada, ela foi negligenciada, ela sofreu muito, ela não teve as coisas que ela precisava, então ela traz muita dor na história dela. Mas como é que a gente muda essa história? Ontem a gente aprendeu um caminho, depois eu relembro para vocês. Mas eu quero ouvir a doutora Próton falando qual é o caminho, na perspectiva dela, para que você que de repente está carregando tanta dor, tanto peso, tanta tristeza, tanta reclamação, tem para transformar a sua vida e ser mais feliz. Porque esse é meu objetivo. São muitos caminhos. O caminho mais profundo e mais assertivo é a terapia. Que é o autoconhecimento, né? Terapia maravilhosa. É você buscar um terapeuta, buscar um psicólogo que vai analisar a sua vida, vai tratar aquilo, vai ressignificar isso. Então, por exemplo, quando os meus pacientes chegam na minha clínica, a primeira coisa que eu entendo é tudo o que aconteceu de ruim, desde o momento do nascimento até hoje. Todos os traumas, crenças limitantes, paradigmas, medos, dores. Por quê? Porque aí eu vou ter que voltar, lembra? O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Então, eu vou voltar no tempo, vou fazer esse paciente reviver aquela situação, vai ativar o caminho neural daquilo que ele viveu e eu vou ressignificar. E uma das formas incríveis de ressignificar para quem, por exemplo, não pode fazer uma terapia, é o perdão. Então, o primeiro processo na minha clínica é perdoar, tem que perdoar. Hoje, muitos estudos científicos mostram a relação das causas emocionais das doenças, principalmente as causas emocionais do rancor, do abandono com o câncer de mama, por exemplo. Então, é necessário limpar, ressignificar, contar uma história nova para o cérebro. Aí, se eu não posso ir num terapeuta, por exemplo, um segundo caminho lindo e que todas as pessoas têm condições é através da religiosidade, do amor a Deus. Quando a pessoa ela tem uma fé ardente e ela vai para aquela instituição, ela vai para a igreja e ela tem conexão com o padre, ela escuta aquilo emocionalmente entra tão profundamente na mente dela que também pode conduzi-la para a cura, tá? Até porque, né, a gente está vivendo essa fase do advento, um dos mandamentos de Jesus é perdoar. Exato. É perdoar, perdoar, perdoar. Quando alguém pergunta para Jesus quantas vezes perdoar, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Tá? Pensando que 7 é um símbolo. Então, toda vez que vier na sua mente, você perdoa. Não é para perdoar só 490 vezes, não. É para perdoar sempre. Isso é tão incrível, a ligação desses estudos científicos com a religião tem uma linha muito tênue, maravilhosa. Isso que é o incrível. É muito lindo, né? É muito lindo. Eu fico encantada eu sou também. apaixonada, porque, por exemplo, hoje na ciência, na física quântica, nós falamos, você é Deus.
Você é uma centelha divina da criação. Aí se nós vamos para a Bíblia, lá no Salmo 82 está escrito: todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Entende? Esse conhecimento, ele cruza. Então, por exemplo, Deus teve um filho chamado Jesus. Quais eram os poderes de Jesus? Todos. Jesus podia curar, Jesus podia andar sobre as águas, filho de Deus. Ok, nós somos filhos de Deus. Qual o nosso poder? Todos. É por isso que está escrito: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e um grão de mostarda tem esse tamanho, será capaz de fazer coisas maiores do que eu fiz. Só que o ser humano, ele vive como se ele fosse só um pedaço de carne perambulando pela terra. O ser humano não acredita nessa ligação linda que nós temos com o Criador. E porque nós não acreditamos no nosso poder de criar a nossa realidade, nós ficamos vivendo no automático. Mas eu vejo a Bíblia como um livro quântico, que mostrava exatamente os ensinamentos de Deus para que aqui nós criássemos a nossa própria realidade. E a neuroplasticidade mostra essa arquitetura divina de uma forma muito incrível. Porque o que é a neuroplasticidade? A capacidade que o cérebro tem de mudar. E nós mudamos o tempo todo com base nos nossos hábitos, com base nas nossas repetições. Então, por exemplo, uma das minhas especialidades é acelerar empresas. Então, os empresários me buscam para ganhar mais dinheiro. Quando ele me busca para ganhar mais dinheiro, eu não vou ver o que está acontecendo na empresa dele. Eu vou analisar o que está acontecendo dentro da mente dele. Porque a mente do empresário é a mente de quem está nos ouvindo em casa agora, que está criando essa realidade. Então, por exemplo, se esse empresário ele tem crenças limitadoras referente ao dinheiro, o que eu tenho que fazer para mudar a forma dele pensar? Colocá-lo num hábito de repetições que faça a prosperidade ser algo natural. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro são pessoas que não são boas. Se você tem essa crença, você ia querer ter dinheiro e não ser uma pessoa boa? Claro que não. O rico não entra no reino dos céus. Você ia querer não entrar no reino dos céus? A gente não percebe, mas aquilo que nós programamos na nossa mente cria a realidade da nossa vida. Porque muitas vezes nós expelimos a prosperidade por conta de crenças. Agora, a partir do momento que eu mudo isso, o dinheiro vem a mim com facilidade, sem esforço. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas boas eu faço. Por exemplo, eu vi a outra convidada que estava falando sobre o barco. Imagina só é possível fazer essas coisas boas, por quê? Porque pessoas que têm, que doam, fazem isso acontecer. Então, eu mudo o meu cérebro com base naquilo que eu faço diariamente. Com base no que eu penso, no que eu sinto, é a forma que eu vou agir e que eu vou reprogramar minha mente. Perfeito. Você falou, da passagem que fala que o rico não entra no reino dos céus. Na verdade, é se a gente colocar o dinheiro no lugar errado, onde não é para estar. Exatamente. E Deus é o mais importante, é o soberano. Nosso coração tem que estar ligado a Ele. E aí a gente está vivendo um mundo capitalista, onde é necessário dinheiro, aí é outra história. E a gente está aqui para ser abundante, filho de um Deus, que é pura abundância. Exatamente. Então a gente tem que lembrar disso. É que às vezes as pessoas, elas querem o dinheiro como se fosse o Deus da vida delas, Cada coisa no seu lugar. O dinheiro me serve. Ter tanto dinheiro e não ter a paz que excede todo entendimento e a presença de Deus no coração da gente. Absolutamente nada. O dinheiro, maravilhosa, é um servo. É um servo que nos serve e serve à comunidade. Não somos nós que servimos ao dinheiro. Se eu tenho esse entendimento, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, que eu só vou fazer o bem. Por exemplo, eu venho de uma família muito humilde, uma família muito pobre. Então, eu conheço a pobreza ali no seu âmago mesmo. E conforme eu decidi que eu ia mudar de vida, e eu comecei a estudar, e criei essa empresa do zero, eu vi que quanto mais dinheiro eu ganhava,
mais milhares de vidas eu ajudava. Então o dinheiro é algo maravilhoso na nossa vida, é incrível, ele nos possibilita viver uma vida maravilhosa, ele nos dá acesso à educação, nos dá acesso à saúde e ainda nos dá acesso a servir as pessoas e criar um mundo melhor. A pobreza é a pior coisa que existe nesse planeta, porque a pobreza, ela tira a dignidade das pessoas. Então, as pessoas, elas têm uma visão muito deturpada do dinheiro. Ai, dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é maravilhoso. Pessoas ruins usam o dinheiro, mas pessoas sem recursos financeiros também fazem coisas ruins. Então, não é o dinheiro o problema, é a nossa atitude. Agora, muito interessante, a gente está conversando sobre tudo isso e veio à minha mente agora uma passagem bíblica que a gente está falando, na verdade, de fé, de acreditar, de cuidar dos seus pensamentos, entender que você comanda seus pensamentos. Passam 70 mil pensamentos na nossa mente. A gente vai caraminholar, como eu digo, alguns. A gente escolhe, né? E a gente pode ser seletivo em relação a isso. Pode e deve. Mas aí me lembrei da passagem que fala assim, que a fé sem obras é morta. Exato. Então não adianta você querer controlar seu pensamento e ficar aí sentado, de braço cruzado. Perfeito. Aí eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Começa a agir feito um doido, uma doida varrida, gastando o que não tem, fazendo coisas absurdas, porque não é isso. Tem que fazer o possível, porque o impossível Deus faz, mas nem que arregaçar a manga, né? Pensamento positivo sem ação não gera resultados. Você fica sentado o dia inteiro no seu sofá, eu quero a paz mundial, eu quero a paz mundial, e você ficar ali, nada vai acontecer no mundo. Então, as pessoas confundem a lei da atração, por exemplo, que é a fé, com, não, se eu só pensar positivo, vai vir para minha vida. Jamais. O pensamento positivo é assim. No passado, eu era uma pessoa reclamona. Quando eu era uma pessoa reclamona, quando eu acordava, eu reclamava porque tinha que sair da cama. Aí eu pegava trânsito, eu reclamava que eu estava no trânsito, mas eu estava dentro de um carro. Eu chegava no trabalho, eu reclamava porque eu estava no trabalho. Se tinha pessoas que eu não gostava, eu reclamava que tinha pessoas que eu não gostava. Veja, uma coisa puxa a outra, porque quando nós somos pessoas que reclamamos, é fazer duas vezes. E clamar é pedir isso com muita força. Eu fico atraindo pessoas, situações e ocasiões que me fazem sentir necessidade de clamar ainda mais coisas negativas. Agora, quando eu mudo o padrão e eu passo a ser, por exemplo, uma pessoa grata, gratidão, meu Deus, por ter acordado tantas famílias se despedindo de entes queridos e eu estou viva. Estou no trânsito, gratidão, meu Deus, porque eu estou aqui no meu carro, eu estou com o ar-condicionado ligado, eu estou bem, eu estou saudável. Eu estava vindo para cá, eu peguei um trânsito, o trânsito parado porque teve um acidente. Então, na hora que eu passei pelo acidente, eu abençoei e então falei, gratidão, meu Deus, por me manter segura aqui. Então, percebe, eu estou falando um cenário ruim, estar na pista, pegar um trânsito, né, ficar ali no engarrafamento. Mas coisas ruins estavam acontecendo fora, mas não estavam acontecendo dentro. Então, quando eu treino a minha mente para agradecer, gratidão por estar aqui nesse programa abençoado, gratidão por todos vocês que estão nos assistindo, vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui com a gente. Gratidão. Isso vai abençoando a nossa vida. A gente começa a ficar tão bom em ser grato que mesmo nos momentos de dificuldade, a única coisa que a gente consegue enxergar é bênção. Maravilha. Aliás, gente, esse é um dos ensinamentos que eu amo de Jesus. A Bíblia fala mais do que 300 vezes sobre gratidão. Exato. Tudo dai graças, em tudo dai graças. A gente tem que lembrar disso. Exatamente. Amei nosso bate-papo e eu agradeço muito por você ter vindo. Muita gratidão, Que bom, maravilhosa. obrigada. Amei participar do Muito seu obrigada ao programa. Marcelo Bandeira também, que é o seu assessor, te trouxe aqui. Sim, maravilhoso. Querido, maravilhoso. Aliás, Marcelo, Amado por preciso todos. passar as fotos do meu novo neto pra gente divulgar esse nascimento que abençoa a nossa vida ainda mais. Olha, a doutora Proton, ela tá no Instagram, dra.proton. É alguém para você seguir, para você acompanhar, para você crescer com ela, tá? E o contato de WhatsApp para você marcar a sua terapia é o 119 8731 1166.
119-8731-1166. Muita gratidão, maravilhosa. Obrigada. Amei. Que bom. Eu também volte outras vezes. Um lindo final de ano pra você. Um Pra bom nós, Natal. Que que Deus te seja muito abençoe da cabeça abençoado. aos pés. Amém. Obrigada.